Olá, boa noite. Paz do Senhor Jesus, graça e paz. Estou aqui, interessante, fiquei curioso. Eu já tinha meditado nesse assunto, nesse versículo, sobre essa expressão, jugo desigual, que o apóstolo Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos de 14 a 18. Aí uma irmã muito querida, irmã Rose, missionária, que de vez em quando a gente conversa, agora nem tanto, mas sobre questões da Bíblia, vida cristã. É uma irmã muito usada por Deus, com grande conhecimento bíblico, não é uma teóloga, né? Na acepção do termo, da palavra, mas de profunda intimidade com Deus e conhecimento bíblico. A irmã Rose, missionária Rose. E ela, compartilhando comigo, fez até uma pergunta que eu achava dessa expressão que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14 até o 18, o chamado jugo desigual. Essa palavra, ela vem lá de Deuteronômio, não é? Eu vou até ler aqui, Deuteronômio 22, 10, diz assim: não lavrará com a jumenta ou com o boi e o jumento. Dá essa expressão no original, aqui no caso no hebraico, né, Deuteronômio, capítulo 22, 10. Jugo desigual. Geralmente essa expressão se fala, antigamente se falava muito isso. Hoje nem tanto, né, os pastores, os teólogos, né, batistas, até mesmo no meio católico, os padres, os presbiterianos, né, os presbíteros, os pastores, os teólogos de um modo geral, falavam sobre a questão do casamento entre um crente, um membro de igreja crente, batizado, né, o rapaz, a moça, o noivo, a noiva, e um não crente, ou um católico e um crente. Aí se falava em julgo desigual, o namoro. Mas hoje não se fala muito essa expressão, pelo menos eu quase não escuto falar, a não ser agora que eu estou falando para vocês. Mas a pergunta da irmã Rose, missionária, despertou essa curiosidade. E eu lembrando lá daquela aula do seminário teológico, da faculdade de teologia, é, por exemplo, remonta à agricultura pecuária, o campo, do contexto ali agrário, né, da Bíblia. Eles pegavam um campo, quem era dono de uma fazenda, um sítio, uma estância, uma propriedade, tinha ali plantação. Então tinha que preparar, adubar, cultivar a terra, arar a terra. Eles usavam ali, né, tração animal. Eles colocavam ali uma canga ou jugo que colocava sobre os ombros ali do boi, do cavalo, da vaca, enfim. Que aí geralmente eram dois animais que ficavam ali presos no arado, no jugo ou canga, e o bicho ali ele ia arando a terra e fazendo sulcos, né, ou valas ali para plantio, para plantação. Aí a expressão de Deuteronômio que eu li 22, 10, entre outros textos, fala isso, dos dois animais. O jugo desigual é quando existe dois animais diferentes, tamanho diferente, força diferente, um boi e um cavalo, ou um cavalo e um jumento, ou um jumento e um boi. Não vai dar certo. Vai até partir o jugo, a canga, o arado no meio e vai perder, vai ter prejuízo, você não vai ter a plantação, você não vai conseguir plantar nem semear e vai ser prejuízo para o dono daquele terreno ou daquela plantação. Então, Paulo, vocês não esqueçam, lembre-se sempre o contexto, né, que Paulo escreveu 1º e 2 Coríntios. O povo de Corinto
né, um cidadão, uma cidadania, uma cidade, uma cultura diferente, helênica, grega. Havia alguns judeus, havia alguns romanos, enfim, prosélitos, estrangeiros que eles chamavam goim, ou estrangeiros ou forasteiros, em Corinto. E os corintianos ou coríntios, tanto faz a expressão corintianos ou Corinto, tem nada a ver com o time do Corinthians, tá? Ó, tô vendo aqui, eu sou Fluminense, ó. Enfim, eles eram um povo pagão, um povo que não adorava a Deus, adorava outros deuses, era chamado de paganismo, totemismo, havia ali um sincretismo religioso, um Deus nacional único, que era Zeus Capitolino, o pai dos deuses gregos e dos coríntios, né? Uma cidade de cultura grega ou helênica clássica, né? Ocidental, adorava o pai dos deuses, chamado Zeus, e havia ali o panteão de divindade dos deuses gregos, a mitologia grega, né? Nada que qualquer curso ou livro ou vídeo no YouTube de mitologia grega não explique. Cada um dos deuses. Eu não vou aqui falar porque senão vai perder o tempo da fio da meada da live, do vídeo, e o vídeo não é sobre isso. É para explicar a expressão jugo desigual. Então eles adoravam ali deuses pagãos, deuses que não era o único Deus vivo Israel. Yahvé, Yahvé, Jeová, Yehová, né? Hashem, o Deus eterno, o Deus dos hebreus e dos cristãos. E havia também a questão, ele fala, Paulo aqui no texto de 2 Coríntios 6, 14 a 18, eu expliquei para a irmã missionária Rose. Paulo faz aqui no texto uma exortação, um apelo. É um apelo aos cristãos, aos crentes, para evitar ou, na melhor das hipóteses, né, ter um cuidado com as alianças. Alianças, eu anotei aqui a explicação do texto para não esquecer. As alianças, os pactos, né? Os acordos comerciais, familiares, religiosos, geralmente um negócio, né? Uma empresa, uma firma, um comércio qualquer, uma atividade comercial humana qualquer, ou na igreja mesmo, uma parceria. Até mesmo se geralmente se fala, como eu falei, na família, né, do casamento. Existe até pastores que não realizam o casamento entre uma moça e um rapaz crente e não crente. Um rapaz da igreja, cristão, e uma moça de outra religião ou não crente, ou ateia, né, que não acredita em Deus. Então, para ter cuidado com as alianças, as parcerias e as relações humanas, né? Julgo desigual. Ou seja, crentes com descrentes, ímpios e não ímpios, puros e impuros. A justiça com a injustiça. Não é verdade? O que intimidade, que comunhão tem Cristo com Belial. A palavra Belial na Bíblia, né, o dicionário bíblico fala que é tudo que traduz e representa, configura e simboliza o mal, o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. A luz com as trevas é como água e óleo. Eu falei para nossa irmã, Rose, missionária. É como água e óleo, não se mistura. Se mistura, você pegar um copo, colocar ali água e despejar óleo, o que vai acontecer? O óleo vai para o fundo ou fica ali na superfície do copo, da água,
Água é água e óleo continua sendo óleo ou azeite. Não se mistura. Cristo com Belial, né? O justo com o injusto, a luz com as trevas, né? Eles se antagonizam. Não há uma concomitância equivalente ou intercambiável, como nós chamamos na teologia, na filosofia. É como preto e branco. É como Vasco e Flamengo. Ou Vasco, Flamengo e Fluminense. Ou como o meu professor de teologia falava. Alguns cospem redondo, outros cospem quadrado. Alguns gostam do olho, outros gostam da remela. Uns gostam da carne, outros gostam de roer o osso. Gosto não se discute. Então, é uma coisa incompatível. Não existe aliança, associação nas relações, porque eles falam para consagrar e separar, né? Separar na Bíblia tem e na teologia tem a ideia de Shadash. O que é Shadash do aramaico e do hebraico? É decepar, cortar, separar. Em Deuteronômio 22:10 e Deuteronômio 14, de 1 a 8, Deus vai determinar para Moisés e para Josué, né? O filho de Num, que foi seguidor e líder do povo depois da morte de Moisés, Moshe, Josué, ou Yoshua, ou Jesué, ou Oxéia, ou Jesus, né? Tanto faz. É o mesmo radical, que quer dizer salvação, ou Deus Salvador. Ele determina ali alimentos puros, que os judeus chamam de kasher, o kosher, que é um animal, né? Frutas, vegetais, animais puros e impuros, que judeus comem. Por exemplo, eles não comem carne de porco, como os muçulmanos e árabes não comem carne de porco até os dias de hoje, por ser considerado um animal impuro, imundo. Camelo, por exemplo, um cachorro. Então, não há uma relação, uma comunhão. Por isso ele usa a palavra, aqui tirando de Deuteronômio, jugo desigual. São dois animais ali no arado, na lavoura, da terra, do plantio. Então eu vou colocar o quê? 2 cavalos ou 2 bois. Você não pode colocar ali um elefante e um boi para a terra, até porque o elefante é um animal grande e forte, tem mais força. Não vai dar certo, cada um vai para um lado. Então existe ali uma incompatibilidade de gêneros, os gênios. Um vai puxar para um lado, outro é um cabo de guerra. Um vai puxar para um lado e o outro vai puxar por outro. Sabe aquela brincadeira quando a gente era criança? As crianças de um lado, outras crianças do outro, uma corda no meio, né? E um puxa para um lado, um puxa para o outro. Ou seja, aí há sempre um antagonismo. Há sempre um divórcio, né? Há sempre uma separação, um conflito de ideias, de forças, de interesses. Daí a expressão jugo desigual. Não há comunhão entre Cristo e Belial, a luz e as trevas, o doce e o amargo, o branco, né? Black e white, preto e branco, branco e preto, luz e trevas, o bem e o mal, o frio e o quente. Vai sempre ter um choque. E até porque os coríntios viviam ali numa idolatria, numa apostasia, num paganismo
adorando falsos deuses e pagãos. Por isso que Paulo fala para os crentes de Corinto, capítulo 2, capítulo 6, né? 2 Coríntios, capítulo 6, de 14 a 18, sobre o tal jugo desigual. Porque vai sempre haver ali uma guerra, um conflito, uma briga. Não vai ter entendimento. Não vai haver paz. Vão estar sempre em guerra, porque há conflitos de todas as matizes, de todas as situações, até mesmo na relação conjugal, familiar, marital, conjugal, amorosa, comercial, empresarial, espiritual. Há sempre um conflito ali diante de um jugo desigual. Não vai ter concordância ali. Vai estar sempre em pé de guerra. Ok? Essa é a explicação que eu dei da expressão de 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 18, sobre o tal jugo desigual. Não existe, é como água e óleo. Não vai se misturar nunca. Ok? Curta o nosso canal, dê o seu like, seu joinha, os estudos de teologia, filosofia, da Bíblia, artigos bíblicos, artigos teológicos, comentários bíblicos, artigos de filosofia, de religião, de filosofia da religião. Curtam e se inscrevam no canal do YouTube, nosso canal aqui, né? Não é só meu, é de todos. De estudos, Fabrício Barreto Gonçalves. Que Deus abençoe a todos.